Bem, pessoal do primeiro ano, a gente está estudando sobre funções e hoje vamos ver mais especificamente a taxa média de variação de uma função, né? Vocês têm esses exercícios para fazer, a taxa média de variação de uma função, que é dada pela diferença, né? A variação de y com relação à variação de x, né? Delta y sobre delta x vai ser y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. E essa variação vai determinar, gente, dentre outras coisas, se essa função é crescente, é decrescente ou é constante. Vocês vão ver que se a taxa média de variação de uma função é positiva, quer dizer que a função cresce naquele intervalo que você está analisando. Se a taxa média de variação é negativa, vocês vão ver que a função decresce no intervalo que você está estudando. E se a variação for zero, né, se não variar, é porque ela nem cresce nem decresce, né? É uma função constante. Algumas funções têm, é o caso da função afim, elas têm variação constante. Você vai ver que a variação dela é uma constante, é um número, né? Se for positiva, a função vai ser crescente, negativo, decrescente, certo? Então, basicamente, esses três exercícios que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão utilizar esta formulazinha aqui, né? Delta y, a variação do y com relação ao x, que isso é a taxa média de variação da função, vai ser y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Vou mostrar aqui os exercícios. Nesse exercício número 1, aqui vocês têm que determinar a taxa média de variação dessa velocidade, né? Um ciclista trafegando em um único sentido da rodovia passou às 10 horas pelo quilômetro 32 e às 10h30 pelo quilômetro 50. Qual foi a taxa média de variação da distância percorrida em relação ao tempo em quilômetros por hora? Nota o seguinte, que essa variação é chamada de velocidade média do ciclista no período de tempo considerado, né? Então, nesse caso aqui, a gente pega o quilômetro, vamos fazer, no caso aqui, né, a distância dividido pelo tempo, né? Vamos pegar o quilômetro. Deixa eu abrir aqui o aplicativo, questão 45. A gente vai ver que essa variação, a distância, ele passou pelo quilômetro 50 às 10h30 e passou pelo quilômetro 32 às 10 horas. Então a gente tem uma diferença de tempo, 10h30 ou 10 horas e 10h30, né? 10h30 com relação a 10, né? Então isso dá 18 sobre meio, né? 18 sobre meio. Quantas vezes meio cabe em 18? A metade. 36 vezes, né? Ou se você dividir 18 por um meio, você vai ver que vai dar 36, né? Nesse caso aqui, gente, você tem que a variação, a taxa média de variação da velocidade com relação ao tempo vai ser de 36 km por hora. Esse ciclista estava muito veloz. Eu acho que a pista era plana ou descida, né, para imprimir uma velocidade dessa. Vamos ver a questão 46 também. Questão 46.
em uma noite de inverno, em uma região montanhosa, a temperatura às 19 horas era de 8 graus Celsius, decrescendo até 2 graus Celsius às 23 horas. Qual foi a taxa média de variação da temperatura em relação ao tempo, né? Então a gente vamos fazer o tempo final menos o tempo inicial sobre na primeira temperatura, né? Temperatura com relação ao tempo, né? A variação da temperatura com relação ao tempo. Então, vamos fazer temperatura final menos temperatura inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, essa taxa média de variação vai ser 2 graus às 23 horas, né? Menos 8 graus às 19, 23 menos 19, né? Então aqui você tem menos 6 dividido por 4, né? Que isso dá a mesma coisa que 3, menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1,5, né? Graus centígrados com relação ao tempo, né? Então isso significa dizer que em média a temperatura, graus Celsius, né? A temperatura diminuiu 1 grau Celsius e meio, 1 grau e meio em cada hora, né? Essa é a taxa média de variação da temperatura. Temperatura negativa, a taxa média de variação deu negativa, isso quer dizer que a temperatura estava diminuindo, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição.